Arnaldo, qual foi sua primeira poesia e como você se inspirou nela? Para você, o que é preciso para transformar uma ideia em uma poesia? Bom, vamos para uma pergunta de cada vez, né? Eu não me lembro do meu primeiro poema. Eu me lembro de um poema que eu fiz ainda no colégio, que a professora gostou, pediu para eu dizer em voz alta na classe e tal. Mas eu me lembro de muito pequeno ainda, as primeiras coisas que eu fazia, eu já tinha um desejo de quebrar as regras ali da gramática, de inventar, de juntar palavras, enfim, dar uma subvertida assim nas regras, vamos dizer, da língua portuguesa. Então, o primeiro poema que eu fiz, ele era todo emendado. O som que acabava um verso era o mesmo som que iniciava o verso seguinte. E aí ele ia se encadeando e amalgamando e juntando algumas palavras, né? Então, isso foi uma lembrança de que eu, desde muito cedo, tinha um desejo já de alterar um pouco a realidade do código verbal da língua portuguesa, né? É isso que eu lembro, mas um poema especificamente dizer, não sei, mas eu me lembro dessa situação, de eu dizendo em voz alta na classe um poema que era todo emendado com sons meio num fluxo assim, né? Agora, a segunda pergunta... Transformar uma ideia em poesia. Como transformar uma ideia em poesia. Eu acho que a poesia é uma linguagem que você tem uma carga de sentidos mais intensa do que a linguagem como a gente fala normalmente, né, nas conversas, nos telefonemas, nos discursos, enfim. Tem uma coisa de condensar uma significação maior através de uma coisa de síntese, e é isso que causa a emoção, né? Você dizer muito com muito pouco, ou mesmo se você diz muito, a cada momento desse dizer muito está dizendo mais ainda. É como se fosse uma linguagem mais carregada de sentido do que a linguagem normal. Então, qualquer ideia pode vir a ser poesia, um mosquito, uma estrela, uma notícia de jornal, uma relação afetiva, uma outra pessoa, desde que você trate aquilo com essa carga de sentido mais condensada. Isso se faz com um trabalho de linguagem, com uma consciência da linguagem que você está usando e com um jeito especial de dizer as coisas. Eu acho que a poesia não depende do que você está dizendo, e sim do como você está dizendo aquilo. E essa forma especial de dizer é geralmente algo que tem uma carga de sentido mais intensa do que as conversas. Agora, como chegar nessa carga de sentido, aí tem vários caminhos, cada poeta tem um caminho e tal, mas sempre envolve uma consciência de linguagem e uma sensibilização da linguagem, você tornar aquilo mais intenso, mais sensível, mais denso. Entre outras músicas que a gente ouviu, uma delas foi, claro, né, Lavar as Mãos, que é uma música para a infância super marcante. Eu ouvi, acho que passa pela infância de todos até hoje, né, com Castelo Rá-Tim-Bum e tal. E aí, a partir disso, as crianças também tiveram uma questão bem intrigante, essa das crianças menores lá da Tipuana. Porque as crianças lavam uma mão na hora de almoçar. Ronaldo, água bebe água? Água bebe água, é isso? Água bebe água? Adorei, ó, isso é um poema, tá vendo? Água bebe água. Na verdade, o que é mais interessante é essa interrogação do que uma resposta. Água bebe água? Eu também pergunto. Eu fiz essa canção Lavar as Mãos como uma encomenda para o programa Castelo Rá-Tim-Bum da TV Cultura. Era o Castelo Rá-Tim-Bum ou era o Rá-Tim-Bum? Castelo, né? Era o Castelo já.
E eu gosto, às vezes, de fazer... É muito diferente fazer uma coisa porque eu faço ou fazer uma coisa sob encomenda, com um tema dado que alguém me pede. Então, nesse caso, era uma encomenda de fazer uma música para criança, para um programa de TV, já com o tema de lavar as mãos, para funcionar com aquele vídeo, né, que eles mostravam das crianças lavando a mão e tal. E foi muito legal, porque eu consegui fazer uma coisa que acho que funcionou bem, se adequou muito bem ao que estavam pedindo e que me deixou muito contente também. E foi um grande sucesso, toda criança conhece, quer dizer, muita criança vem falar comigo por causa dessa música. E eu gostei porque na gravação tem umas coisas interessantes, essa coisa de às vezes dizer uma mão lava a outra, uma mão, água outra, e lava uma, lava a outra. Então essa sonoridade parecida do lava com o água, que as duas palavras têm esse A, esses dois As abertos. Foi um achado bacana, eu acho. A coisa do ritmo da música, acho que ficou legal. E eu quis gravar ela com um arranjo com acompanhamento de palma, porque é uma mão e outra, né, batendo, fazendo som. Então isso também foi enfim, várias coisas que eu acho que ficaram bem resolvidas nessa canção. Agora, ela me perguntou por que tem que lavar a mão antes de comer, né? Mas isso a música já diz, né? Verme e bactéria fica na mão, isso vão embora embaixo da torneira quando você lava, para não misturar esses vermes, bactérias, mandar para dentro da barriga junto com a comida, é que a gente lava a mão. Onde você escreve os livros? Arnaldo, você consegue escrever sozinho ou alguém te ajuda? Não, eu consigo escrever sozinho, sim. E tem vários jeitos de escrever. Tem isso, a escrita à mão, nos cadernos, em papéis soltos. Eu tinha muitas pastas e tal. E daí durante uma época eu escrevia na máquina de escrever. Então eu escrevia à mão, passava limpo na máquina, aí corrigia em cima do que eu tinha digitado. E aí escrevia de novo, né? Fazia muitos rascunhos, passava limpo. E depois, quando veio o computador, eu escrevo às vezes à mão e passo a limpo no computador, às vezes escrevo direto no computador, imprimo, corrijo à mão, imprimo e salvo várias versões do mesmo texto, até chegar naquela que me satisfaz. Então é um processo meio híbrido, assim. Eu escrevo em papel, escrevo na tela do computador, à mão, imprimo, rabisco, né? E vou juntando essas versões assim. Eu trabalho muito quase como uma colagem, às vezes mudo a ordem dos versos, das partes, substituo uma palavra por outra, enfim, tem todo um processo de trabalhar com muito rascunho. Mas é isso, é no papel e no computador, basicamente, hoje em dia. Quando não tinha computador era só no papel, seja na mão ou na tecla, né? No papel batido, na máquina de escrever. Como você teve a ideia de misturar os bichos com algumas coisas do livro Animais? Pois é, isso é uma das coisas que eu fiz com a Zaba, que foi a minha mulher, mãe dos meus filhos. A gente, quando estava casado, a gente fez isso pensando principalmente nas crianças, nos nossos filhos, fez meio para eles, assim. E era uma lista de bichos que a gente misturava ou com coisas ou um bicho com outro, né? Então, elefante, essa coisa do elefante jorrar água pela tromba, então a gente pensou elefante, ou tatirana, que é a taturana, mas ela também machuca, então tem algo ali. Enfim, a gente foi pensando sentidos e era uma brincadeira. Aí, anos depois, a gente já não estava mais casado, tinha se separado, e me convidaram para fazer um livro em parceria com um grupo de gravuras, de xilogravuras, que é o Xiloceasa, que é uma oficina de gravuras para jovens de periferia, mais carentes e tal. E eles têm um trabalho lindo, eu fui lá conhecer e tal. E aí, quando eu vi o trabalho deles, eu pensei, poxa, aquela lista de bichos que eu fiz com a Zaba lá atrás, para nossos filhos, quando ainda eram pequenos, isso aí podia ser uma coisa que daria um livrinho bacana com as gravuras desses meninos. E aí dei a ideia, eles adoraram, mandei, né, a lista de bichos e tal.
E isso resultou nesse livro Animais, que eu acho que ficou muito bonito mesmo o diálogo do texto, desses nomes de bichos inventados com as gravuras deles. Essa próxima pergunta trata daquela composição Areia, né, de um bom tempo atrás. Sei, é do Saiba, né? É, do Saiba. E também do Nome Não, que são, enfim, esse Nome Não é também um dos poemas que está movimentando bastante, né, a criançada, que eu acho que tem alguns desafios também que já ficam meio como uma pulga atrás da orelha para eles resolverem em outro momento da formação. A gente queria saber como se inspirou para fazer a poesia Areia e Nome Não. Eu acho que para você se inspirar na poesia chamada Areia, você estava lá na praia, viu milhares de grãos de areia e quis fazer uma poesia sobre isso. E eu queria saber que eu gostei dessa poesia porque todas as cores tem nos animais e todos os animais têm nas cores. Pois é, a música Areia, não necessariamente eu estava na praia quando fiz, nem lembro a situação em que eu estava quando fiz. Mas, sem dúvida, toda a minha experiência de ter ido à praia durante muitos anos, né, da minha vida, aquilo está impregnado em mim e aquilo aparece na hora que eu faço uma letra como essa. Aí, no caso, tem 3 areias, né, de que eu falo. Uma é a areia da praia mesmo, outra é a areia do Saara, que é uma praia sem mar, né? E outra é a areia dentro da ampulheta, que ela ganha o significado de tempo, né? Então a música fala de sensações em que essas coisas se misturam, é um pouco isso. Não tem essa coisa de eu ter que estar na praia para falar da praia, nem de eu ter que estar apaixonado para falar de amor, mas o que tem é assim, a gente vive nossos amores, vive nossas praias, vai incorporando tudo aquilo e quando você vai fazer uma canção, essa experiência traz ideias e sensações que motivam, né? Então é um pouco assim que acontece. Quanto ao Nome Não, é uma música que questiona um pouco essa relação entre os nomes e as coisas, né? E brinca um pouco com isso, né? Por exemplo, eu tenho isso aqui, a gente pode chamar de copo, pode chamar de água, porque tem um pouquinho de água dentro, pode chamar de cilindro, pode chamar de plástico, pode chamar de transparência, enfim, as coisas não têm um nome só e o nome nem sempre significa uma coisa só. Então essa música põe um pouco em xeque essa coisa da gente ter uma coisa muito rígida das palavras com seus significados. A poesia eu acho que é justamente isso, é quando você lida com duplos sentidos, com ambiguidades, não sei se vocês sabem o que é ambiguidades, mas é uma coisa que pode significar 2 ou mais coisas. Uma palavra ou uma frase que pode ter mais de uma significação. Enfim, a música fala um pouco isso, né? Da precariedade que tem os nomes para significarem alguma coisa. E como que, na verdade, quando a gente usa é que a gente faz com que o sentido fique real. Então, eu posso dizer uma palavra por exemplo. Eu posso falar ou eu posso falar Esses 2 significam coisas quase que opostas, mas é a mesma palavra. Essa música fala um pouco dessa confusão aí. Bom, essa próxima questão trabalha aquele poema Lua Nuvem, enfim, eu estou chamando assim, né, embora não tenha um título, do Psia. Não sei, são repetições e as poesias que eu conheço são coisas que rimam, né? E não rimam, né? Assim, tipo, são várias palavras e frases que você fica repetindo. Prolixo, fala prolixo, fala prolixo, fala prolixo, fala prolixo, fala prolixo. Em várias de suas poesias concretas tem repetições de frases e palavras. Por que isso é uma poesia? Porque a Lua Nuvem é uma poesia que só tem 2 palavras. A gente tem poemas de uma palavra, de 2 palavras.
às vezes de nenhuma palavra, tem poemas feitos sem palavras, mas com imagens, também existe isso. Acho que tudo isso são conquistas da poesia moderna. A poesia mais tradicional antes do século XX, ou no começo do século XX, há 100 anos atrás mais ou menos, era uma poesia com versos, e era uma poesia que tinha uma métrica, então os versos tinham que ter o mesmo número de sílabas e a mesma cadência, era uma poesia que tinha que ter rimas. Aí a modernidade foi quebrando um pouco isso, surgiu o verso livre, que os versos já não têm que ter exatamente o mesmo ritmo, o mesmo tamanho, eles podem variar. Aí foi surgindo a poesia concreta ou outras formas de poesia de vanguarda que foram trazendo novidades que revolucionaram essa forma que a gente estava mais acostumado antigamente, que era da poesia com versos e rimas e tal. Então, hoje em dia, você tem poemas que são palavras soltas no espaço, né? Você tem, por exemplo, um poema de uma palavra só, do Oswald de Andrade. Isso foi feito há quase 100 anos atrás, né? Há uns 70, 80 anos atrás. Ele tem um poema que chama Amor. E o poema diz humor. Então é isso, o título é Amor e o poema é Humor. Então a brincadeira dessa relação amor-humor, né? Isso, ele fez um poema assim, claro que é um poema radical para a época dele, mas de certa forma essas radicalidades foram abrindo caminhos para que ampliasse um pouco mais a nossa visão do que é poesia. Quando a gente pensa em linguagem carregada de sentido, isso pode se dar de muitas formas, não necessariamente só com os versos e rimas. Eu falo em língua portuguesa, eu falo língua normal. Eu gosto até de ouvir o Pequeno Cidadão. E eu gosto também da música deles, tipo do Sol e da Lua. Que o Sol pediu a Lua em casamento e a Lua falou, não sei. Como você faz para desenhar com as letras, Nada Antunes? Oi, Nada. Como você desenhou as poesias? Pois é, essa coisa de desenho, é legal que você gosta do Pequeno Cidadão, muito bom. A coisa de desenhar as letras, eu gosto muito de caligrafia, mas não caligrafia de você escrever bonitinho dentro daquelas linhas e tal. Eu gosto de usar a forma de escrever as palavras, dando uma informação qualquer sensível que a palavra, se tivesse escrita como um tipo de imprensa ou de máquina de escrever, ela não teria. Então tem toda uma expressividade do gesto e tudo isso que acaba podendo expressar junto com a palavra alguma coisa, alguma sensação, alguma impressão. Então eu uso um pouco a caligrafia. Na verdade, a caligrafia é uma modalidade artística para os chineses, japoneses, orientais, né? E na cultura ocidental a gente sempre teve essa herança muito do tipo e tal, não tem essa... A gente tem modalidades artísticas como a pintura, como a escultura, etc. Mas a caligrafia em si é uma coisa mais de bem escrever, do escrever correto. Mas eu acho que a poesia moderna muitas vezes foi inserindo essa expressividade da caligrafia como um recurso para entoar graficamente as palavras, vamos dizer assim. Assim como na canção a gente tem uma entonação, né, que dá um novo sentido para as palavras, a caligrafia pode dar isso visualmente também. Arnaldo, por que nos seus poemas os leitores têm que pensar? Eu acho que qualquer poema, a pessoa tem que pensar, em qualquer texto você tem que pensar. Acho que a gente pensa com as palavras. A gente não pensa sem palavras. É por isso que um japonês pensa diferente de um alemão, que pensa diferente de um brasileiro, porque cada um pensa na sua língua. De certa forma, isso influencia as diferentes culturas. Mas, evidentemente, podem haver traduções, mas muitas vezes, num poema principalmente, a tradução perde muito do sentido do original. Porque, às vezes, são intraduzíveis as coisas que se diz e tal. Então, a gente pensa com as palavras. Isso não impede que você também esteja recebendo aquilo sentindo ao mesmo tempo, né?
Eu acho que não é só pensar e ter que entender. Às vezes você sente antes de ter que entender. Às vezes você não entende muito bem, mas você sentiu alguma coisa e aquilo está valendo como uma forma de compreensão também. Legal. Bom, Arnaldo, é isso. Acho que a gente fez todas as questões. Acabaram? Eu Que consegui delícia, terminar com criançada, voz, hein? meu. Adorei. Deixa eu mandar um recado para eles, então. Por favor, à vontade. Olha, adorei as perguntas de vocês. Queria dizer que estou muito feliz de estar aqui, podendo ter essa conversa via vídeo com vocês todos. Estou muito contente de vocês estarem aí estudando minhas canções, meus poemas e curtindo essas coisas aí. E desejo muita sorte, sucesso aí na Semana Literária e um beijo para todos vocês.